Estamos em Creta, estamos aqui no meio de plantações de oliveiras e ao meu lado o meu amigo e de coração, né, já agradeço o convite ao programa Giro da Gastronomia por estar aqui para fazer a reportagem sobre azeites e o apóstolo Calfas é o proprietário da empresa Gourmet Mediterrâneo. Gourmet Mediterrâneo. Fala um pouco da sua empresa, apóstolo. Bem, obrigado primeiro por você me convidar também para poder participar do seu programa. E em primeiro lugar, alô Brasil, né? Alô Brasil, nós estamos aqui diretamente da Grécia, olha tá certo? Que legal. Então aqui, pelo que nós estamos vendo, nós estamos numa plantação de oliveiras na área de Colimbari, que é o coração da plantação de oliveiras do melhor azeite grego, que são das azeitonas chamadas Koroneiki, que são pequenas, são as melhores para extrair o extra virgem óleo. Então daqui só sai óleo extra virgem, não tem óleo que pode ser um azeite, tá? Então só aumenta o extra virgem. Quantas oliveiras? Ah, milhares. Milhares? Aí você me fez uma pergunta meio difícil. Eu posso te falar que essas árvores geralmente eles têm em média de 200 a 300 anos. Nossa, são antigas, hein? Que são, na verdade, as melhores para se colher o azeite. Nessa região nós temos árvores novas plantadas de 20 anos e mais velhas acima de 3.000 anos. Tá? A maioria, na verdade, que agora está sendo as colheitas é de 200 a 300 anos. E aqui o solo e o clima é apropriado? Aqui, na verdade, é o seguinte, por que é o melhor lugar que falam que é o coração das oliveiras? Porque aqui forma um microclima que entre o mar Mediterrâneo e as montanhas geladas. Então aqui ele tem o relevo que a água não deixa parar, certo? E umedecer demais as raízes. Então por ter esse relevo irregular, então as oliveiras pegam as substâncias necessárias para a criação do fruto. Você sabe que a azeitona é um fruto. É um fruto. E quanto tempo para a colheita? Quanto tempo demora para se colher? Bem, a colheita é feita uma vez por ano, tá certo? E como aqui o azeite é extra virgem, a colheita é feita manualmente. Manualmente. E diretamente que você colhe, quanto mais rápido vai para o moinho, então você tem um azeite de melhor qualidade e de menor acidez. Muito bem. Aqui é uma oliveira, né, apóstolo? Sim. Só que elas ainda estão na flor, certo? Como tá vendo aquelas pequenininhas, dá para ver de perto, elas daqui a uns 4, 5 meses estariam no tamanho que poder colher para fazer o azeite. Então aqui você pode ver que ainda são pequenininhos ainda, tá na florada. Agora uma pergunta que eu quero te fazer. Elas recebem tipo assim tem algum agrotóxico, alguma coisa que é colocada para pragas, o solo, alguma coisa colocada no solo? Não, aqui essa plantação é totalmente biológica, né, orgânica que a gente fala no Brasil, porque é o próprio solo que já tem todos os componentes que a oliveira precisa. Apenas de vez em quando eles dão uma irrigação, que você pode ver pelos canos de irrigação que tem, por causa que no calor é muito seco. Entendi. Uma outra pergunta, essas oliveiras, as azeitonas, elas são específicas para azeite, ninguém pode comer? Não, olha aqui, tem vários tipos de azeitonas, somente na Grécia nós temos mais de 350 tipos. Tem as que são mais específicas para fazer o azeite e tem as mais específicas muitas vezes para os pratos. Essas, como são as pequenas e são chamadas Koroneiki, essas são para fazer o melhor azeite do mundo, por causa do tamanho delas e do sabor que dá no azeite. As outras, você vai falar, essas não dá para comer? Dá sim, só que ela também é um desperdício, porque ela é muito pequenininha, é um desperdício, eu vou supor, se botar ela na mesa. Se temos outros tipos de azeitonas de maior e mais suculentas, entendeu? E vem cá, é verdade que existe degustação para azeite? Sim, isso é que nem um sommelier, você entendeu? Um Master of Wine, que é especialista para vinhos. Existe a Saggiatori e os mestres de azeites no mundo inteiro. E vem cá, qual o próximo passo? Nós vamos sair daqui, nós vamos para onde? Aonde você vai nos levar? Então, vou te levar para vocês verem a árvore mais antiga do mundo, registrada e protegida pela Natura Internacional. E ela é constatada como realmente a oliveira mais antiga do mundo, que tem mais de 3.000 e poucos anos, certo? Pelo teste que fizeram carbono 14. E ela é certificada, é protegida. Nós vamos tentar ver se eles deixam nós encostar nela, porque ela é intocável. E perto lá tem um museuzinho para a gente poder ver como era feito antigamente o azeite.
E depois vamos mostrar a modernidade das instalações da Terra Creta, como na verdade é feita a extração do azeite dessas olivas. E depois nós teremos uma gastronomia... Sim, com o melhor azeite do mundo em cima dos nossos pratos, perfeito. Meus alunos fazem muitas perguntas para mim, e a principal delas é: existe pé de azeitona verde e pé de azeitona preta? Eu quero que você, que é especialista nisso, responda. Bem, realmente essa pergunta, quem é leigo, na verdade, ela sempre faz. Isso não existe. Todo azeitona, ela é um fruto. Então, na verdade, ela nasce verde. Qualquer espécie que seja. Quando amadurece, ela se torna preta. Então, em todas as espécies, quando ela é verde, ela é um fruto bom para ser colhido para fazer o azeite. Quando você deixa ele amadurecer, ele apenas só vai servir para a mesa de consumo. Ela não é boa para tirar azeite, porque a acidez é alta e a qualidade do azeite não é tão boa. Então, a azeitona, e tem vários tipos de azeitona, então a melhor que tem é essa Coroneiki, que é pequenininha, que antigamente, há milhares de anos atrás, por que era Coroneiki? Porque os gregos chamavam de coroada, que era azeitona coroada para a produção de azeite. Então começou daqui, e tanto que depois eu vou te mostrar a árvore mais antiga do mundo, que é a única relação existente, real, do povo daqui com a, como falar, com a produção de azeite e azeitonas daquela época. Uma outra pergunta que é feita para mim também é a respeito daquela azeitona grandona, aquela chilena, que ela é muito gorda, parece que ela tem uma massa por dentro e ela tem parece que é uma tinta. O que é aquilo? Você falou bem. Eu não queria falar, mas é chamada de azeitona tingida, certo? Ela é tingida. Então, na verdade, ela é gorda, parece que é uma carne por dentro. É o tipo de azeitona, é o tipo de azeitona, que tem vários, certo? Não sei qual tipo você está falando, mas ela, na verdade, ela por ela ser uniforme, toda preta, certo? É azeitona tingida. A azeitona natural, ela nunca é uniforme, o preto. Uma é mais castanha, outra é mais avermelhada, outra é mais pretinha. Aquelas que você vê todas uniforme, não pega, porque na verdade é azeitona tingida. É barata, mas não faz bem para a saúde. Então agora, por exemplo, respondendo à tua pergunta inicial, então todos os pés de azeitona, certo? Existem, começam sendo verde e amadurece e fica preta. Aí você vê o estado que você quer colher. Ou para azeite, certo? Ou para azeitona verde, grande, que é o tipo, ou você deixa amadurecer, que a azeitona se torna preta. A melhor azeitona, na verdade, a preta, que dá dó fazer azeite, é chamada Kalamata. Que aquela azeitona preta, ela não dá um tamanho muito grande, mas ela tem um melhor sabor de uma azeitona que você pode perceber. Das azeitonas verdes, tem umas, na verdade, que elas crescem, que no Brasil se chama a gordal, aqui a gente chama carquiliqui, que ela chega até 90, de 70 a 90 peças para fazer 1 quilo, quer dizer, a azeitona é grande, enorme. Então aquela azeitona, a gente deixa ela verde, colhe verde, para poder ir diretamente no prato, na salada. E não se fala pé, se fala oliveira. Exatamente. Okay. Nem árvore de azeitona você vai falar, né? Mais informações, até já. Giro da gastronomia aqui na Grécia, em Creta. Ao meu lado, a Patrícia Galazzini, eu a conheci no Brasil, que nós viemos juntas aqui para a Grécia. Ela é degustadora profissional de azeite e eu adorei essa viagem com ela. Conheci uma pessoa maravilhosa, uma pessoa super bacana, né? E uma excelente profissional na área dela. E eu quero que ela me dê uma aula agora sobre azeite, sobre azeitonas, né? Sobre oliveiras. Tudo bem, Pá? Tudo bem, Raquel. Graças Obrigada pelo convite. Estamos aqui na Terra Creta, um dos melhores azeites do mundo. E a gente começa com a parte mais tradicional do azeite, que remonta a quase 2.000 anos, mais de 2.000 anos, que é como se produz um verdadeiro azeite, um azeite extra virgem. Aqui a gente está com um frantoio, que a gente chama uma estação de produção de azeite, né? As mulas traziam as cestas de azeitonas e eram despejadas aqui nesse espaço e as pedras iam moendo. Tem os burrinhos que vão girando e vai moendo as azeitonas. Dessas azeitonas moídas, o produto que sobra é uma pasta bem grossa, bem pesada. Ela é transferida para cá, para essa moenda, né?
A gente tem uma moenda aqui bem antiga, você pode perceber que o peso, que é o tamanho desse dormente, dessa madeira, vai fazer o peso. E aqui elas são prensadas. Dessa prensa, o azeite vai escorrer aqui para baixo, o óleo, e aqui vai ser o produto final, um azeite extra virgem, primeira prensa e não filtrado. Então, antigamente, há muitos anos atrás, agora a gente não tem mais isso, né, Raquel? Porque a legislação alimentar não permite mais você fazer uma forma tão tradicional. A gente tinha esse consumo de azeite in natura pelas famílias e tudo mais há mais de 50, 100 anos atrás, bem artesanal. Então, tudo que era produzido numa fazenda, num frantóio, num lugar de produção de azeite, era para consumo próprio, né? E conforme os tempos foram passando, todo mundo foi se modernizando e tudo, o azeite também se modernizou. A gente tem hoje muitas normas alimentares, códex alimentares, que gira em torno da legislação internacional, que hoje não permite mais isso. Então, nós estamos aqui numa viagem de cultura gastronômica. Seu programa é cultura e a gente está mostrando uma cultura tradicional e milenar para consumo das próprias famílias. O legal é que a gente aqui está na fazenda, né, numa fazenda de produção da Terra Creta, e aí você percebe que nós estamos cercados por oliveiras, né? Tudo isso daqui são plantas que vão dar uma produção bem forte a partir de novembro. E aí a gente vai conhecer a fábrica. O legal é para você, para os seus amigos, para os seus visitantes, ou seja, as pessoas que assistem o seu programa, é saber que o azeite hoje não é mais produzido de forma artesanal. Quem disser, meu azeite é muito simples, foi produzido de forma muito artesanal, isso é proibido, não existe mais, por conta de todas as normas alimentares. Então aqui você teve uma provinha, né, do que é a tradição, do que é o antigo, e agora a gente vai passar lá para dentro na fábrica da Terra Creta. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua opinião, como profunda conhecedora de azeite, o que um azeite precisa ter para ele ser considerado muito bom? Bom, o azeite é muito particular, é um produto muito particular e nós só temos duas opções. Ou você tem azeite bom ou você tem azeite ruim. A gente não tem azeite mais ou menos. E a principal característica de um bom azeite é a frescura dele. Ele tem que estar fresco, ou seja, ele tem que ser consumido com uma data de validade muito pequena. Então, por exemplo, nós estamos aqui nos princípios da produção do azeite. A gente está na fábrica, né? Então, hoje nós estamos no mês de junho. A produção que está sendo comercializada no mundo inteiro é a produção de 2013. Então, se você parar para fazer uma distância de tempo, nós estamos consumindo azeite de novembro de 2013 em 2014. Esse tempo de um ano é o suficiente para você dizer que ele é um azeite que ainda está fresco, está com as características mantidas e com a sua qualidade mantida. Quanto mais tempo o azeite passa numa garrafa, mais tempo fica parado, ele começa a oxidar e a estragar. Então, para quem trabalha com gastronomia, o importante é você verificar sempre a data de validade. Então, a data de validade é de um ano para o outro. Você tem que ter 12 meses. A data de validade do azeite é 12 meses. Passou 18 meses, 2 anos, você não compra. Isso é uma dica que eu dou sempre nos meus cursos, que um bom azeite, um azeite de qualidade, depende da sua data de validade. Ele não pode ter muito tempo de data de validade. Patrícia, assim como o vinho, que há uma degustação, no azeite também há uma degustação que você tem que sentir o aroma, experimentar, enfim, é feito, que forma que é feita a degustação do azeite? O azeite tem muita proximidade com o vinho, principalmente na forma de degustar, né? A gente usa os 3 sentidos do nosso corpo, que é o olfato, o paladar e a visão, e o principal aspecto do azeite é o olfato. Então, os cheiros, os odores, aqueles cheiros prazerosos, você sente prazer quando você exala um cheiro interessante que te dá, né, uma satisfação. Então, assim, com o azeite você vai sentir um cheiro de azeitonas íntegras, com aromas abertos de flores, de frutas. E aí isso se torna uma experiência sensorial. Tanto é que a gente fala que quem é um degustador, tanto de vinho quanto de azeites, é um analista sensorial básico, que trabalha com 5 elementos, 5 sentidos da sua cabeça, né? O primeiro passo para degustar um azeite é olhar a cor, né? Que a cor já te indica muita coisa. A gente tem vários tipos de cores de azeite no Brasil, só que a gente
procura ensinar que o verdadeiro azeite, ele nunca vai ser verde. Cor verde. Tem muita gente que fala, azeite de corzinha verde é bom. Não, pessoal. O azeite é de um amarelo ouro vivo. Ele vai de um amarelo um pouco mais, com menos intensidade, vamos dizer, um pouquinho mais fraco, mas ele é um amarelo ouro, até um amarelo exuberante que pode tender a tons de verde, que é ao contrário de ser verde. Então, essa observação que você faz quando você for no supermercado, quiser comprar, é procurar garrafas ou colocar um pouquinho num copinho e dar uma olhada se aquela cor, se aquele amarelo está vivo. Você vai perceber, a gente consegue entender isso. O próximo passo é você sentir no seu olfato, né, os cheiros, os sabores, e uma observação bem importante, mesmo para quem é leigo, é observar e prestar atenção num cheiro muito característico de azeites estragados, que é o cheiro de rançoso. Tipo amêndoa, todo mundo sabe o cheiro de uma amêndoa rançosa, de um óleo rançoso, aquele óleo de pizza que escorre, né? Então assim, esse azeite, se você abrir a tampa e sentir um cheiro desagradável de rançoso, não compre. É um azeite que não está com as características mantidas e provavelmente já está passado. E por último, no paladar. O paladar completa todas essas primeiras sensações que você teve com os olhos e com o olfato. O paladar é importante para você entender os sabores do azeite, né? Você vai sentir na sua boca mesmo um sabor agradável de azeitona verde ou madura, mas o mais importante agora, a gente indica, se tiver um gosto de óleo grosso, sabe? Um óleo pesado, um óleo que você vê que ficou na tua boca, também não é um azeite que está com as características mantidas. E vai ser legal porque você vai fazer isso daqui a pouco pra gente, né? A gente vai fazer essa degustação de azeites gregos, né? Exatamente. E a gente vai ver isso pessoalmente, a Patrícia vai fazer isso pra gente. Eu quero te fazer uma última pergunta aqui, com relação a essas oliveiras, né? De repente, se eu plantar no meio dessas oliveiras um pé de manga, vai influenciar em alguma coisa nas oliveiras? Não. Na verdade, as oliveiras são árvores que duram muitos anos e as características e os sabores de uma azeitona que vão gerar um bom azeite são subtraídas da terra. Então, o que é bem legal entender? A oliveira vai envelhecendo e as raízes delas vão entrando profundamente no solo. E conforme cada camada do solo que vai se passando, ela vai extraindo um tipo de nutriente. Então, tem o calcário, o potássio, o fósforo. Ou seja, a terra tem que ser bem rica em nutrientes para isso passar para a azeitona e para dar um azeite de qualidade. A gente tem hoje plantações intercaladas, como nós vimos anteriormente, de uvas e azeitonas. Isso o produtor faz para aproveitar o terreno, né, para não perder terra, e também a oliveira, sendo um pouco mais alta, ela cobre as videiras e proporciona sombra. Só isso. Então, o sabor característico de uma azeitona é da tipicidade do tipo da fruta, que ela é uma fruta, e da qualidade do solo. Tá, o meu internauta, ele tá vendo aí algumas imagens feitas no museu, que tem toda uma história aqui desse local, de como era cultivado as oliveiras, né, e como era o processo de fabricação dos azeites. Então eu quero que você comente um pouco, porque eu já tive com a Patrícia lá no museu, o que você viu naquele museu ali de interessante, que o meu internauta já está vendo as imagens aí. Olha, o mais interessante de tudo, na minha opinião, é a forma de produção que se estendeu ao longo de muitos anos, desde antes de Cristo. O azeite e o vinho são alimentos milenares, foram sempre considerados na antiguidade aqui na Grécia como moeda de troca. Portanto, você tem uma história que dificilmente em outros tipos de alimento você teria. Então, o vinho e azeite conta toda uma linha do tempo, desde antes de Cristo até hoje. Nós estamos em 2014, isso é vida, né, Raquel? Então, assim, o que me deixa muito emocionada de estar nesse lugar é que a vida existe. A vida está presente, a vida consegue sobreviver, apesar de tudo que a gente passa, do mundo louco, das guerras, das tensões. O alimento é sagrado. E a gente é sagrado.
Nós vimos aí na imagem aqueles barris, eu não sei se você me corrige, barricas, onde eram colocados as azeitonas. Os azeites ali, eles ficavam quanto tempo nessas barricas? A gente volta também de novo para a antiguidade, na falta de energia elétrica, refrigeração e tudo mais, o que acontecia? Eles retiravam as azeitonas das árvores, passavam por esse processo artesanal que a gente já comentou, e o destino desse azeite que sai aqui nesse tonel eram para as barricas. Exatamente. Aí eles tinham que guardar em casinhas que eram protegidas do calor e do frio. O azeite sofre muito com muito calor e muito frio. Se o tonel ficar no sol agora, nesse momento, umas 2 horas, ele já vai perder aquela característica cheirosa de odor e de qualidade. Ele vai cozinhando, entendeu? Então, para manter todo esse produto rico que eles extraíam do azeite, eles tinham que ter os tonéis de cerâmica, que a cerâmica é um conservante natural, ela conserva, e tinha que estar dentro daquelas casinhas pequenas que eram também, tipo depósito, né, para conservar esse azeite. No museu a gente está vendo ali uma fotografia com moscas, né? Fala um pouco daquelas moscas, Patrícia. A fruta, a azeitona, ela é muito delicada. E como toda plantação, como toda fruta, ou seja, como todo, né, o fruto que sai de uma planta, ela sofre também com algumas pragas. Aqui na Europa, especialmente, a gente tem as moscas da oliva, que são moscas poedeiras, que elas põem os ovos na oliva, picam a fruta, sugam o néctar e depois vão voar para outras árvores. Se der uma infestação de moscas num campo desse, numa questão de 1 semana o campo está acabado. Elas destroem tudo. No Brasil, que a gente tem alguns conhecidos que estão plantando azeitona, e já temos notícias para você ver, no Brasil tem 4 anos e já deu um problema, são as formigas. A gente tem numa fazenda em São Bento do Sapucaí, que em 2 dias as formigas comeram todas as flores, entendeu? Então, a característica da azeitona é sempre ser muito delicada, frágil, ela precisa de certos cuidados para não ter problema com pragas, para não sofrer com o frio intenso ou com a geada, que isso prejudica toda a floração e tudo mais, e a planta. Então, é o que eu te falo, é vida, é uma vida delicada. Você tem que cuidar, você tem que preservar para ter um produto de qualidade. Eu experimentei alguns vinhos aqui da Grécia, desculpa. Eu experimentei alguns azeites aqui da Grécia, inclusive o Terra Creta. Eu achei maravilhoso, né? E fala um pouco do azeite Terra Creta. O que você, especialista, são ótimos. Na minha opinião, eles são maravilhosos. Primeiro assim, Raquel, eu sou uma degustadora e como uma profissional que tem a obrigação de provar todos os tipos de azeites, eu vou lhe dizer que o Terra Creta me surpreendeu muito. São azeites extra virgens, isso é muito importante da gente falar também. Os extras virgens são frutas selecionadas e que definem uma grande qualidade de azeite. Eles só trabalham com esse tipo de situação aqui. Eles têm uma política de qualidade super importante e que daí o resultado final são coisas excelentes. Se ele tem toda uma produção, um cuidado, um respeito com aquela planta, com aquele produto, qual vai ser o resultado final? Produto de qualidade. E são muito bons, recomendo. A gente tem o Terra Creta no Brasil, em vários supermercados, várias casas, vários empórios, e com certeza é um azeite de qualidade que se pode comprar. Eu também indico Terra Creta, uma delícia, eu adoro o azeite. Agora, você vai me levar num local histórico aqui, que tem uma oliveira. Quantos anos? Mais de 2.000 anos? 3.000 anos. 3.000 anos? Eu tô tão emocionada, Raquel. Você estava chorando, Sim, né? Eu estava chorando. A gente vai dar um pulinho ali? Meu internauta, rapidinho, 2 minutinhos, eu já tô ali com ela para você dar uma olhada nessa loucura e nessa história, né, linda, do mundo aqui da Grécia. Eu volto já. Patrícia, vamos lá? Vamos embora.
Patrícia, vamos lá. Essa aqui é a oliveira mais antiga, 3.000 anos? 3.000 anos. Eu queria que você falasse para o seu pessoal que é uma honra, um prêmio, é um espetáculo da vida, da terra, de mostrar isso em primeira mão no seu programa. Ninguém nunca mostrou, Raquel, você está sendo exclusiva aqui. E olha, sem palavras para dizer o que é esse monumento. Nós temos aqui uma oliveira de 3.000 anos. 3.000 anos, gente, vou falar 3 vezes, 3.000 anos, e que inacreditavelmente ela está viva, ela está inteira, ela tá frutificando. Ou ainda seja, dá fruto, né? Ela dá fruto, a gente pode mostrar aqui com o produtor que inacreditavelmente é um ser vivo. E nós estamos aqui aos pés dessa árvore que, segundo me contaram, São Paulo descansou embaixo dessa oliveira. Você acredita nisso? São Paulo descansou embaixo dessa oliveira, e a gente pode entrar aqui para ver. E também foi me dada informação que a empresa Gourmet Mediterrâneo conseguiu tirar uma autorização para colher uma quantidade de fabricar o azeite. Então, o que é interessante é que ela está produzindo em novembro. Agora a gente está com os gominhos, né? As azeitoninhas bem pequenas, mas em novembro ela vai frutificar e vai dar o fruto para fazer o azeite. E ela vai produzindo, só que assim, é uma situação bem especial, ninguém consegue colocar a mão, nós estamos aqui com uma autorização especial para entrar, e é um monumento, um patrimônio histórico da humanidade, ela é protegida. Ou seja, nós estamos diante de um patrimônio histórico que ainda produz e que tem essa beleza toda, né? E a raiz dela é para cima, então, é isso? Vamos lá, Raquel. Vamos ver. Vocês podem perceber que a raiz dela vai sair aqui de trás. Pode caminhar. Vamos lá. Então vocês podem perceber que aqui é a raiz dela. A raiz é aqui. Então pode perceber que ela vai subindo, só que com o passar de todos esses anos, ela foi se fortificando e foi tombando. E se você perceber, ela dá a volta em círculos. Lembra daquela situação da videira lá? Lembro. Na outra ilha, aqui foi feita a mesma coisa. Obviamente que ela está sendo muito bem cuidada pela matriarca daqui do local, né? Ela não está jogada. Então a matriarca conduziu essa videira para que ela fosse crescer em círculos, e a sustentação dela é essa raiz, mas ela tombou por causa do peso. Entendi. Por isso que você acha que tem outras raízes do outro lado. Não, ela tombou e tá... E ela é oca aqui por dentro? Vamos entrar? Vamos entrar, vamos lá. Raquel. Patrícia, o que é isso em primeiro lugar, negócio, cara? O que é isso? Isso daqui é o tronco da oliveira, mas você pode perceber a ação de milhares, né? 3.000 anos. Esses vergões que a gente vê aqui é uma situação super inusitada, diferente, incomum, e que se você avançar mais na história, vai chegar um tempo que ela vai petrificar e vai virar pedra. Mentira. É verdade, te juro por Deus. O que acontece? Passa-se muitos anos. A madeira vai tomando uma forma que ela não é mais uma madeira. Ela vai resistindo ao tempo e ela vai petrificando. Ela vira um fóssil. Isso é história pura. Então, por isso da minha emoção. E o que vai acontecer com os galhos? Então, essa é uma situação bem... na verdade, é surreal que eu falo. A madeira está ficando quase que uma pedra, concorda? Mas olha o milagre da vida nas pontas dos galhos. Ela continua vivendo, ou seja, por alguma forma e de algum jeito a natureza se expressa, e a natureza passa todos os nutrientes por essa madeira que provavelmente está virando pedra e chega até os galhos. Ninguém tem ideia de quanto tempo isso pode viver. Eu acho que isso aqui vai viver eternamente. E é a árvore da vida, é a árvore da longevidade, que simboliza a paz e que simboliza a vida. Então... E está aqui em Creta, na Grécia. E é um presente, olha, é um presente que não tem valor. É um presente que você fala, poxa, isso
eu vi na minha vida. E eu falo muito, muito assim, muito profundo e me dá muita alegria. Por quê? Porque faz ver que a vida vale a pena. Né? A vida vale a pena. E que Deus é maravilhoso, porque isso aqui tudo é obra dele, né? Exatamente. Isso tudo é obra dele. Complementar, no ano de 2012, a Terra Creta junto com a Tropical Brasil fizeram a esprematura, que a gente chama, né, das azeitonas dessa árvore. Então foi uma quantidade super limitada, selecionada. Dessas azeitonas surgiram garrafinhas pequenas de 10, 20 ml e foram presenteadas pessoas importantes com essas garrafinhas desse azeite super especial da única árvore de 3.000 anos no mundo. No mundo, gente, no mundo, tá? Olha, você não saia daí que eu tô saindo com ela daqui e tô indo para outra árvore. É rapidinho, eu tô adorando. Isso aqui tá uma aula, não é? Não saia daí, até já. Aqui temos uma outra oliveira antiga. Quantos anos? Bom, aqui a gente também tem uma oliveira de 2.000 anos e uma curiosidade que eu quero deixar bem clara para os internautas, que a pessoa pode falar, essa mulher está mentindo. Não, o que eu quero que vocês entendam é que isso aqui é a prova viva de que ela é bem antiga. Entendeu? Então isso é a prova viva de que é uma árvore que é bem antiga e que ela está viva ainda. Aqui tem uma curiosidade bem importante, que fizeram alguns enxertos nessa árvore e curiosamente, eles conseguiram colocar 3 em 1, uma árvore 3 em 1. E eu queria que você visse o que é uma árvore carregada. Olha, isso aqui tudo vai virar as azeitoninhas do nosso azeite. Essas coisinhas pequenininhas aqui. Tá? Então, quais são as 3 azeitonas? Coroneiki, Kalamata e Tsunaki. Coroneiki, Kalamata e Tsunaki. Nós temos essas 3 variedades aqui, nesse mesmo pé, né, um enxerto. E com essa longevidade toda e com essa beleza toda. Ou seja, elas estão produzindo, estão vivas, estão operantes. É isso. Muito bem. Tá? Eu estou vendo aqui, ao lado, é o símbolo das Olimpíadas. Isso. O que aconteceu aqui com esse símbolo? Como todo mundo sabe, o berço da civilização é a Grécia e o berço das Olimpíadas também é a Grécia, por causa dos deuses gregos, dos deuses dos Olímpicos e dos Jogos Olímpicos. Aqui esse é o símbolo original, né, das Olimpíadas, os arcos. E desses arcos a gente tem uma curiosidade muito legal. Como a nossa árvore de 3.000 anos está aqui na Terra Creta, o governo pede autorização para fazer a coroa de ramos da oliveira. Não sei se os seus internautas lembram, mas o corredor da antiga Grécia corria com aquela coroa, que não é de louro. Não é de louro, gente. Olha aqui. Você pensa que é de louros, aí que tá, hein? Então, assim, vamos fazer o marketing certo. É a coroa de ramos de oliveira. Olha! A oliveira simboliza a paz. E os jogos querem estreitar o relacionamento e simbolizar a paz e a relação entre os povos, a união dos povos, né? Então, o pessoal, quando começa as Olimpíadas, na época, a cada 4 anos que tem as Olimpíadas, eles vêm até aqui, com autorização, retiram os ramos, entrelaçam e aquela pessoa que foi escolhida para segurar a tocha olímpica também vai carregar o ramo, a coroa na sua cabeça. E essa coroa de ramos de oliveira e a tocha olímpica vão correr ao mundo. Gente, Terra Creta é cultura total. Total, falou tudo, né? Aqui Terra Creta, azeite, aqui Olimpíadas, enfim, azeite maravilhoso. Até já, não saia daí. Giro da gastronomia na Creta, na Grécia. Até já.